Bom, gente, boa noite. Para quem eu não dei oi ainda, a gente chega todo mundo correndo aí na sexta-feira, vários lugares. Gente de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, vamos chegando, né? Acho que a proposta desse ano para o Labri, a gente tem conversado como equipe, tem sido uma proposta legal, assim, no sentido de revisitar alguns temas que têm sido trabalhados em Belo Horizonte, junto com os nossos missionários de Labri, lá em Minas Gerais. Então, nós que vamos palestrar, ou as pessoas que estamos convidando, que não são da equipe, a gente vai procurar tratar alguns temas que estão já foram feitos os uploads já no site. Você pode comprar em MP3 as palestras, né? Eu escolhi esse tema de felicidade e espiritualidade. Se você entrar no site lá, labri.org.br, você vai encontrar esse CD com a mesma imagem aqui, esse quadro, essa pintura de 1432, sobre a adoração ao Cordeiro Místico, que é usado, obviamente, para dizer que a felicidade está ligada diretamente ao Cordeiro, né? Ao Cordeiro de Deus, a Jesus. Então, dentro desse tema felicidade e espiritualidade, tem diversos outros temas, tem um índice com vários e vários temas. Um dos temas é esse que eu escolhi, sobre a ideia de felicidade na história, o desenrolar da ideia da felicidade na história. Então você pode ficar assim à vontade com mais 10, 11 temas para estudar, você pode comprar, pode adquirir e se aprofundar. Tem material ali, horas e horas e horas falando sobre isso. Ano passado eu fiz um estudo sobre o problema do sofrimento. E a gente olhou um pouquinho sobre o sofrimento, sobre o mal no mundo, sobre dores, sobre os prejuízos para a humanidade, passando por uma perspectiva da filosofia, caminhando depois para um pouco de como a psicologia olhava para o problema do sofrimento, da tristeza, do mal, e também chegando em algumas adotações teológicas sobre essa questão. Obviamente numa versão inicial, 1.0, o tema, como esse tema também é muito abrangente, do mal no mundo, você pode caminhar por ele muito tempo, para começar a dizer que você chegou em algumas definições assim, né, fundamentais. Vinha no carro agora conversando com a minha namorada, Lauren, sobre a música do Gonzaguinha, antiga, famosa, um samba, que dizia que viver, vocês lembram? E não ter a vergonha de ser feliz, virou um ícone, pelo menos desde que eu me dou por gente. Essa música é super conhecida, eu ainda brinquei com ela, falei, tu sabe que música é essa? Ela falou, quem que não sabe que música é essa, né? Viver e não ter a vergonha. É um pouco da temática da nossa vida contemporânea, de a gente busca o tempo inteiro a felicidade. Eu acho que a primeira pergunta para a gente introduzir sobre esse tema existe de fato a felicidade? Como que seria uma definição de felicidade, se nós pudéssemos gastar um tempo agora com o lápis, com a caneta na mão, cunhando um pouco desse conceito? Como será que seria, né? Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, coisa rápida, assim, vai chegar em milhares de títulos de livros sobre a felicidade. Eu separei esses dois: A Felicidade Nos Espera e A Procura da Felicidade. Tem muitos outros, né? Muitos e muitos outros temas, assim, inclusive centenas de livros sobre autoajuda com essa temática, da psicologia positiva também, positivismo, né? Buscando esse, digamos, estado de conforto, esse estado de alegria, de felicidade. Se não bastasse os livros, né, a gente poderia pensar um pouco nos comerciais de televisão, né? Por exemplo, Banco Itaú,
a comercial de margarina, que tá todo mundo perfeito, o dia é perfeito, a família é perfeita, a vida é perfeita. Ortobon, né? Tipo, aparece todo mundo ali brincando, até o cachorro pula em cima do colchão e o colchão é perfeito, assim. Chega, dá aquela quicadinha em cima do colchão, flutua, você dorme, é uma beleza, tudo perfeito. E a mídia vai bombardeando, todo mundo buscando, mostra muito do coração da nossa, da humanidade, buscando então eternamente alcançar a felicidade. É uma questão básica, inerente à nossa vida. Ninguém em sã consciência, se você chegar para conversar, vai te dizer que não quer ser feliz, não quer ser bem realizado, ter uma boa vida, né? E por fim, eu queria destacar que a gente vai entrar nesse tema um pouco mais, fazer o panorama histórico. Essa é uma palestra que o Rodolfo Amorim preparou. Ela é dividida, na verdade, em 2 palestras de 1 hora. E eu vou tentar aqui fazer um resumo, uma releitura um pouco mais resumida dessas 2 palestras de um retiro que eles tiveram. Mas o foco vai ser no desenvolvimento ocidental. A gente não vai, por mais que o Dalai Lama tem sido, até a gente estava conversando também no carro, uma curiosidade, o Dalai Lama tem sido muito bem aceito na nossa cultura ocidental, virou até uma modinha, né? Você fazer as suas meditações no dia a dia e tal. Ele é tão bem aceito, não sei se vocês sabem, que um dos títulos que tem sido dado para ele, emprestado do mundo ocidental, é o título de Vossa Santidade Dalai Lama, que era um título que sempre foi empregado somente no catolicismo, no papado, e hoje está sendo. Mas a gente não vai ter um olhar, então, assim, para o Oriente. Eu confesso que depois desse estudo eu fiquei bastante curioso de voltar tudo de novo e começar a pesquisa, mas por um lado oriental e não apenas ocidental. Mas enfim, a gente segue. Só para voltar um pouco, para a gente entender um pouquinho de quais os períodos que vão ser observados, vão ser esses daqui. A gente não vai fazer grandes divisões, a gente vai trabalhar desde a Idade Antiga, na época dos deuses do Olimpo, né? Depois passando pelos grandes filósofos mais conhecidos por nós. A gente caminha, entra na Idade Média, passa pela Idade Moderna e chega na Idade Contemporânea com algumas pinceladas, algumas reflexões ao longo desses períodos todos. A gente pode dividir o período... olhando para a cidade grega, para a polis grega, para a Grécia, a gente pode dividir em 3. A gente vai olhar a Grécia Antiga, a gente vai olhar a clássica e também a decadente, quando já começa a ser praticamente invadida por Roma, a influência já é muito grande e a Grécia, todo o conceito vai perdendo força já quando o Império Romano toma conta. Enfim, se a gente pudesse, olha essa imagem sensacional aí, a queda dos titãs, né, ou a queda dos gigantes, nesse quadro aí do Júlio Romano. Mas se a gente pudesse resumir esse período da Grécia Antiga, a gente diria que a sorte, como está ali, e o destino eram as fontes de felicidade ou fontes de infelicidade. A sorte e o destino não tinha nada a ver com a pessoa poder buscar a sua própria felicidade como a gente tem hoje. Você estava totalmente à mercê dos deuses, à mercê da influência desse destino, dessa sorte sobre a sua vida. Não sei se você sabe, mas a palavra para boa sorte, a palavra que originou, uma das palavras, porque tem várias, é eudaimonia. O eu é de bom
de boa, de bom, E o daimonia é a mesma raiz de espírito, de demônio, que usa daimon no grego. Daimonia é de espírito, Deus ou sorte. Então, eudaimonia fica o conceito de felicidade se você tem uma boa sorte, um bom Deus que toma conta da sua vida, ou um bom espírito que sobrepõe o cosmos e toma conta da tua vida. Essa expressão eudaimonia era usada na origem de toda essa ideia grega. Nesse período de Jesus, usa uma expressão que se chama Makarios. Até tem alguns ministérios aí cristãos que usam esse conceito de Makarios. Makarios é a tradução antiga das escrituras, bem-aventurado, que hoje já se usa, né, feliz. Então, eu até nem sei qual é, se alguém tiver a The Message e tiver curiosidade para olhar, do Eugene Peterson, para ver como que ele traduz ali na escritura, lá em Mateus, no sermão. Pode de repente dar uma olhada se ele usa, qual é a expressão que ele usa. Mas Makarios é para bem-aventurado, né? E aí, gente, tudo bem? Boa noite, fiquem à vontade aí. Vai chegando bem tranquilo, a gente... Bom, só fazendo uma revisãozinha bem básica para quem chegou aí, a gente está tratando do tema da ideia da felicidade, como foi divulgado no evento. A gente acabou de começar aqui e falamos que a gente vai percorrer um pouco da Idade Antiga, né, desde dos gregos lá, dos romanos. A gente vai passar depois pela Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, só pincelando e pensando um pouquinho de alguns conceitos sobre felicidade. A gente está olhando para a questão aí da Grécia Antiga. Na Idade Antiga tem ainda alguns outros períodos da Grécia para olhar, como a Grécia Clássica, a Grécia Decadente. Mas a gente destacou aqui nesse primeiro slide aqui de que felicidade para os gregos, que viviam à mercê dos deuses do Olimpo, naquele conceito, era ter uma boa sorte, um bom destino sobre a sua vida. E a gente falou que a palavra-chave que contextualiza isso é eudaimonia, que é daimonia de sorte, de destino, e eu de bom. Você ter um bom destino, uma boa sorte, um bom Deus sobre a sua vida. Então você consegue imaginar que nesse período as pessoas não tinham esse conceito que a gente tem hoje de buscar a felicidade, de buscar a própria felicidade. Já era comum nesse período aqui o fato de que a tua vida está à mercê dos deuses ou de um ser que você não tem como alcançar ele. Então a gente foi em frente e fez o contraste entre um conceito subjetivo de felicidade, como por exemplo, você tem uma boa sorte, um bom destino sobre a sua vida, é totalmente subjetivo, você não tem como apalpar isso, e o contraste que Jesus faz usando a palavra Makarios. Até falei que alguns ministérios usam muito essa expressão Makarios, que é bem-aventurados, felizes. O contraste da felicidade subjetiva, que tu não sabe qual vai ser o teu destino, com uma felicidade objetiva de Jesus, que ele qualifica, ele fala: feliz é quem, ou bem-aventurado é quem chora, é quem tem sede de justiça, feliz é o pobre de espírito, é o humilde. Ele dá um conceito bem claro de como atingir a felicidade, fazendo um contraste no uso dessa expressão. Eu posso saber que, objetivamente, se eu aprender a andar em humildade,
e ter sede e fome de justiça e ser alguém sensível às necessidades da realidade do mundo, que chora, que se compadece, eu alcanço a felicidade segundo a boa nova de Cristo. Também a gente pode trazer à tona felicitas, né, do latim, que vem de felix, feliz, e é bem interessante porque felicitas depois, muito tempo depois, até se usa como se torna uma deusa e entra nas moedas gregas, felicitas, como sendo desejada, como sendo alguém que vai trazer boa sorte para o povo. Então, quando você desejava, né, a felicidade para alguém, na verdade você estava desejando uma boa sorte, um bom destino para essa pessoa. Uma outra curiosidade é a expressão happiness, aí já trazendo mais para a gente aqui do inglês, que vem, na verdade, de it happens, que é acontece, acontecer, o acaso. Então, quando você fala que uma pessoa ela é feliz, ela é happy, você está falando que ela está no mesmo conceito de um bom acaso, um acaso muito bom, um destino legal aconteceu para ela e por isso ela pode ser considerada feliz. Vamos em frente então, para a gente não se prender muito aqui. Olha que interessante o que esse historiador falou, essa história que Heródoto narra. Tá? Ele diz aqui que Heródoto narra a história desse rei aí, o rei Creso e o sábio Solon. Esses sábios da época, eles perambulavam a terra em busca de conhecimento e aplicando o conhecimento que eles encontravam na sua vida. E aí diz que certa vez, né, o rei Creso, poderoso, mandou chamar o Solon, então esse sábio, porque ele achava, como ele era muito poderoso, muito rico, ele queria perguntar quem que era o homem mais feliz da terra. E aí ele faz Heródoto narra, né? Ó Creso, perguntai-me, como a divindade tem ciúme da aventura dos homens? Os deuses destroem os homens. O homem não é senão vicissitudes. Tudo é vaidade. Não posso responder a sua pergunta, Creso, de quem é o homem mais feliz do mundo. Não posso responder, sem saber o seu futuro, o seu destino. Eu poderia falar hoje que você é feliz, no entanto amanhã os deuses vêm e vão te destruir. E de nada valeu eu chegar nessa conclusão. E o mais interessante é que diz, né, que mais à frente, até vou voltar ali, mas diz que mais para frente na vida do rei Creso, ele se arrependeu e ele falou, na verdade, Solon tinha razão, eu me arrependo de ter desejado chamar ele aqui e ouvir da boca dele que eu era o mais feliz de todos. Porque diz que depois que ele procurou Solon, o sábio, a desgraça veio sobre a vida dele e ele termina dizendo Solon tinha razão e teve um destino ruim que os deuses trouxeram sobre a vida do rei Creso. Esse conceito todo antigo, vamos parar um pouquinho aqui, esse conceito todo aí da Grécia Antiga é bem interessante, passando por essa narrativa aqui do Heródoto, é bem interessante porque nos remete às antigas tragédias que vem lá do Tragoídia, os trágicos, os cômicos gregos, né? E Shakespeare, por exemplo, ele não tinha outra alternativa, era aquilo que ia acontecer quando ele narrou para Romeu e Julieta. É fatídico, é trágico. E depois desses cenários, dessas peças teatrais, dessas encenações gregas de tragédia, da realidade de um mau destino sobre a vida de alguém, eles traziam então os cômicos para trazer um pouquinho de alegria, sair um pouco, se divertir um pouco, sair um pouco da realidade das coisas. Aí também aparecem os sátiros e tudo mais nesse período. Agora, interessante que muita gente critica hoje, dizendo que o cristianismo trouxe uma perspectiva muito ruim, muito ruim para a vida, uma visão de mundo ruim com o lance da queda, do afastamento de Deus.
e a questão dos mártires, tudo para frente. Mas o Chesterton, num dos livros, ele fala sobre isso. Eu dei uma olhada em algumas citações e ele dá uma contraproposta para essa crítica do mundo de afirmar que o cristianismo trouxe essa perspectiva ruim. Assim. O Chesterton fala que, na verdade, o cristianismo trouxe para o mundo a figura de um bom Deus objetivo, não subjetivo. Trouxe um destino bondoso, porque Deus era bondoso e amoroso. E mesmo quando tudo parece que vai mal, Deus, ele com aquela, vamos usar uma expressão, a face carrancuda do início dos problemas, da tristeza, sempre tem um propósito amoroso. Então Chesterton critica, dá uma contraproposta para isso. A gente sai um pouquinho lá dos deuses do Olimpo e passa para os 3 clássicos aí, Sócrates, Platão e Aristóteles. A melhor maneira de compreender esse período aqui, na minha opinião, depois a gente faz um pouco de alusão a essa imagem aí, a escola de Atenas, mas assim, um jeito fácil de nunca mais esquecer e compreender esse período com relação à felicidade é que Sócrates, ele desperta naquele povo que achava que teria um mau destino e que não sabia se teria um bom destino da Grécia Antiga. Sócrates é o primeiro a trazer a reflexão no Ocidente de que é possível nós buscarmos a felicidade. Lembra que no início eu destaquei que no período antigo não era possível buscar a felicidade porque estava à mercê dos deuses caprichosos. Mas Sócrates, nesse segundo período aí da Grécia clássica, ele rompe com essa ideia. E ele provoca dizendo, sim, é possível nós buscarmos a felicidade. O ser humano é responsável por buscar isso. Então, é como se Sócrates chutasse a bola para cima e os outros dois, Platão e Aristóteles, trabalhassem com óticas completamente diferentes. Pode ver na imagem que Platão aqui à esquerda está apontando para cima, para as coisas eternas, para as coisas, para as coisas sobrenaturais, além da nossa compreensão. Ele fala, obviamente, a gente já conhece esse conceito, que aqui, na verdade, é só uma figura do que é a realidade, e a gente não tem como atingir essa realidade. Pode ver que até os pés dele, alguns comentaristas falam que até os pés estão inclinados de maneira a subir, a demonstrar na pintura que o foco é para cima e não é nas coisas da terra. E o contraste com Aristóteles, que está falando da beleza aqui, da natureza, das coisas criadas, da humanidade, de tudo que foi criado por esse Deus Criador. Então, Platão, o ser humano tem que contemplar intelectualmente o bom, o belo, o que é verdadeiro para encontrar a felicidade. Já em Aristóteles, a beleza tá só aqui, não tem essa de contemplação, não tem essa das coisas superiores, do andar de cima. Tem a ver com as pessoas, com a natureza. Sai por aí e vai olhar o que tem, e depois, mais para frente, esse conceito também volta, é bem interessante. Então, o homem dessa época clássica, ele diz assim, eu tenho desejo de ser feliz, eu quero ser feliz, e ele finaliza dizendo, eu vou ser, e ele vai em busca. Muda completamente o cenário, e a gente vai então para um próximo cenário. Mas olha que interessante essa lista. Antes da gente ir para o cenário, é uma lista de Sócrates, falando sobre quem que era de fato feliz, quem poderia ser feliz. Então, para você ser minimamente feliz, tá? Minimamente feliz, para Aristóteles. Bom berço, você tem que ter um bom berço. Grande número de amizades, né? Meio como Roberto Carlos, que quer ter 1 milhão de amigos. Bons amigos, não adianta ser um grande número se eles não forem bons.
Isso aí para você ser minimamente feliz, tá? Vai anotando. Riqueza, quantidade de filhos, olha aí. Bons filhos, porque também não adianta ter quantidade se eles não forem bons. Uma velhice feliz. E agora vem a parte mais bacana de todas. Excelências corporais, como saúde, beleza. Então, esse cara é um pouco narigudo, que nem eu, já tá fora. Força, grande estatura. Já complica, né? Os brasileiros já iam sofrer aqui, né? Potência atlética, fama, honra, sorte e virtude. Isso aqui é para começar uma lista para você ser minimamente feliz, tá? Aí diz o Aristóteles que se você tem todas estas qualidades, né, você vai se tornar... Não tem como você não ser independente destas questões de destino e de tudo mais, e de fato atingir a felicidade. É impossível para quem tem essa lista completinha, check, não ser feliz. A gente sai então para a Grécia decadente, tá? 2 personagens. Então, fácil de fazer a transição da antiga para a clássica, tá? Deuses do Olimpo, a gente estava à mercê, não tinha como ser feliz, como buscar a felicidade, não era algo buscado. Depois a gente começa a buscar. E aí a gente tem como, depende se você vai cuidar das coisas superiores ou se você vai ser mais aristotélico, olhando só para as coisas daqui para atingir a felicidade. E a gente chega na Grécia decadente com o Zenão de Sítio, né? Está escrito ali que feliz é quem controla as suas emoções. Estoico. O estoicismo versus Epicuro ali, felicidade é prazer, versus o epicurismo. Então, essas duas buscam a felicidade, obviamente, o conforto, a tranquilidade, a alegria, só que de maneiras bem diferentes. O estoico está preocupado com o interior, o controle das emoções, a racionalidade das coisas, de maneira que ele possa, de repente, até passar por um sofrimento. Só que se ele estiver bem resolvido, se ele pensar corretamente, se ele controlar suas emoções, ele pode ser feliz até mesmo no sofrimento. Esse é o estoico. Já Epicuro até é mal compreendido, se eu não me engano, acho que foi Rafael que pintou, que fez uma pintura sobre Epicuro, não tenho certeza, que mostra ele com uma cara meio de safadinho, mas na verdade... esse conceito é um conceito até bastante equivocado, porque Epicuro ele fala sobre buscar o prazer, mas o foco dele nessa busca de prazer não é um prazer, digamos, depravado, um prazer daquela carnalidade esdrúxula que a gente tem conhecimento. Ele fala sobre um prazer sábio. Se a gente pudesse aplicar para hoje, talvez... um tipo de prazer, por exemplo, que nós gaúchos temos aqui, tomar um chimarrão. A gente estar entre amigos, tomando chimarrão, curtindo aquele momento, seria um tipo de prazer sábio, que não causa males. Há controvérsias, né? Tem gente que não gosta, começa a criticar o gaúcho que o chimarrão faz mal. Agora, olha que interessante essas 2 frases aí, uma de Zenão e outra de Epicuro. Zenão, se nós não podemos controlar o destino que está fora da gente, nós temos que controlar o que nos faz entrar em choque com esse destino, que são as nossas paixões. Feliz é quem tem os desejos internos em conformidade com as coisas externas, como a gente falou. Está tudo tranquilo, equalizado, podem me levar até a morte, a perseguição, as coisas, mas está tudo aqui, mesmo no sofrimento eu consigo ter alegria e ter prazer. Agora Epicuro, né? Quando dizemos que o prazer é objetivo, não estamos falando do prazer do depravado, que está na sensualidade, mas trata-se da liberdade da dor física, da angústia mental. Então a gente vai ter prazeres sábios que não nos causem angústias a médio e longo prazo. Tem gente, agora fazendo um parênteses, tem gente hoje, e aí me incluo, nós, né? Às vezes a gente tenta conduzir a nossa vida
nessa perspectiva de Zenão, eu diria até mais na de Zenão, que é tipo ter o controle minucioso sobre cada área, se é que dá para se chamar assim, né? Nossa vida, acredito que não podemos dividir em áreas, né? A vida é orgânica, mas a gente quer ter o controle absoluto de tudo, de maneira que eu acho engraçado essa cosmovisão, né? A gente se pega assim muitas vezes, tipo, agora se estivéssemos na Grécia Antiga, a gente poderia até brincar. Agora que está tudo organizadinho por alguns milissegundos na minha vida, de repente vem o Deus do Olimpo e quebra tudo, o destino. Tipo como aconteceu com Creso. Mas como a gente tem essa ideia de que se a gente controlar, a gente vai estar feliz, vai estar tranquilo. É muito presente isso, né? Na nossa cultura ainda. A gente passa aí então para Roma. Saímos lá dos gregos, olha aí o busto de Virgílio, que era um poeta romano, a tumba dele lá. Os romanos acreditavam que a felicidade estava mesmo era no prazer. O negócio é prazer sexual. O romano já é mais nu e cru no trato dele, nas observações. Era muita festa, muita bebedice, muito envolvimento, muita adoração envolvendo sexualidade de deuses e deusas, né? Muito voltados para o presente, para a vida aqui, né? E como eu falei antes, eles passaram até peço desculpas pelo erro, mas a deusa felicidade, na verdade, é dos romanos que aparece a efígie na moeda, e não dos gregos, como tinha dito antes. E aqui, olha só que loucura, a gente chega num momento que a felicidade se tornou um deus. Ela é lá atrás subjetiva, e você está à mercê dos deuses. Depois você pode buscar, e agora buscando ela se tornou um deus para você buscar e adorar. Olha a evolução das coisas, e a gente chega aqui no período dos romanos. Agora, muito interessante que o conceito romano mais clássico era o do campo de felicidade. Olha essa frase aí do poema de Virgílio. Ó agricultores, tão felizes, como não saberiam das suas bem-aventuranças, seriam felizes se conhecessem os seus bens. Imagina que naquela polis greco-romana, aquele contexto todo da polis romana, né, que ascende sobre a Grécia, tinha em média 1 milhão de habitantes já naquela época. E já se tinha com aquele convívio um cansaço pelo tumulto, pela muvuca. E então os romanos, especialmente os poetas romanos, começam a jogar a ideia de que feliz mesmo não é quem está aqui, no meio do comércio, das vendas, da vida tumultuada, avançando no tempo. Feliz não é quem está aqui, Porto Alegre, região metropolitana, pegando o ônibus em congestionamento, vendas, metas, tensão, sobrevivendo no meio da selva de pedra. Feliz é quem está no campo. E a gente carrega um pouco desse conceito, né? Quando você vai fazer uma viagem, vai para o interior, vai para um lugar mais calmo, normalmente sempre tem alguém no carro ou da família que vai soltar aquele poema de Virgílio. Esse povo aqui que é feliz, se eu morasse aqui, como eu queria vir para cá. Aí tem uns mais equilibrados que falam, eu viria, mas só se tiver internet. Daí eu posso ficar ali, curtir e ficar conectado. Mas tinha muito esse conceito dos romanos aqui, né? De que a vida feliz era a vida do campo, a vida simples, o dia a dia, a plantação, a colheita, o convívio, e que esse de fato era a ideia de felicidade. A gente chega na era cristã, essa pintura aí, um mosaico, né, da Perpétua. Perpétua foi talvez alguns já conheçam, mas foi uma mártir cristã, que
foi contra tudo e contra todos, tinha visões do Cristo sobrenaturais no calabouço dela, na prisão. Tinha períodos de contemplação muito profundos. Foi perseguida, não negou a Cristo, foi presa junto com a sua serva. E o nome da serva, Felicidade. E, bom, o que diz aí esse período do cristianismo, aí chegando para terminar a Idade Antiga ali, é que esse elemento paradoxal entra nesse momento aqui da Idade Antiga de felicidade. Se tu parar para pensar um pouquinho no que a gente viu até aqui, a gente viu um joguete, uma troca constante dos dois conceitos. Da felicidade nas coisas eternas, nas coisas do alto, como Platão fala, dominar, ou a felicidade aqui, de Aristóteles, nas coisas daqui. A gente vê ali Zenão, a gente vê Epicuro tentando viver aqui, como Aristóteles apontou, de um jeito que seja agradável, e de repente vem o cristianismo e traz os dois conceitos ao mesmo tempo. O conceito de aqui ser feliz, poder ser feliz, mas sempre com o olhar também para as coisas superiores, para as coisas eternas. Esse conceito paradoxal aí. A felicidade no sofrimento. Eu posso ser feliz no sofrimento, porque eu estou sempre olhando para aquilo que me traz esperança. E eu posso caminhar com Cristo nesse sentido. Então, os mártires nesse período ilustram isso com a própria vida. A gente sabe que mártires viraram tochas humanas, né? Morreram devorados pelas feras, pelos leões. Agora, bem interessante a história dessa mártir perpétua é que uma das cenas é que o pai dela vai até o calabouço dela e ela já estava destinada já para a arena, né, para morrer, e o pai dela contam que vai até lá implorar: filha, o que tu tá fazendo da tua vida? O que tu tá fazendo da tua vida? E ela chegou a responder, dizem os estudiosos, que as narrativas, que ela responde assim: é muito melhor estar aqui do que estar em casa, do que estar na cidade, do que estar livre, porque ela narra visões, contemplações, felicidade mesmo com a iminência da morte, da tristeza, da perseguição. Essa é a história. E aí Agostinho, que é genial, né? Agostinho, o esteio da nossa fé, inclusive a nossa fé reformada hoje. Agostinho faz toda essa base, né? Ele diz assim, sobre felicidade, né? E depois eu quero contar para você o que ele fala sobre perpétuo. Ele fala assim, como que ainda estamos buscando, né? Como ainda estamos buscando? Ainda não saciados pela própria fonte, né? A gente sabe que Agostinho teve uma vida muito... Se você pegar as confissões de Agostinho, você vê que ele teve uma vida muito promíscua. A mãe dele, a Mônica, a narrativa dele próprio, diz: a minha mãe, ela orava por mim dia e noite, até que ele teve o encontro dele, né? Mas ele teve uma virada muito grande. Se tu começa as confissões e vai até o fim, ou pelo menos vai até 2/3 das confissões, tu consegue ver direitinho a transição, ele narrando, e ele é muito nu e cru, dizendo das experiências que ele teve, da promiscuidade dele ali. Eu acho que ele com certeza, na história, o primeiro que abre... agora, o escritor que faleceu, acho que há 2 anos atrás, o Brennan Manning, né? Que muitos não gostam dele no pensamento teológico, né? E eu concordo. Tem alguns deslizes ali, mas o conceito de ele abrir de uma forma muito nua e crua a vida dele, na verdade, ele está imitando o Agostinho, que já fez isso há muito, muito tempo atrás. Como que vocês ainda não estão saciados, né, satisfeitos pela plenitude?
Devemos confessar que ainda não alcançamos a nossa medida, portanto, apesar da ajuda de Deus que a gente tem, da bondade de Deus na nossa vida, nós ainda não somos sábios e felizes. Esse Agostinho é o Agostinho que intensamente nas confissões busca esse Deus e esse relacionamento aqui, de poder estar feliz mesmo no meio de sofrimento, mesmo sabendo das dificuldades do dia a dia. E o que ele fala de Perpétua, ele faz um trocadilho, na verdade, de Perpétua. A história da mártir com a serva. Ele fala que a felicidade do cristão é perpétua. Ele faz o trocadilho. Genial, o Agostinho é genial. Então a gente pula aí para a Idade Média e se encontra com os místicos. Evolui o pensamento de Agostinho, a era cristã, e a gente chega nos místicos desse período da Idade Média. Eles encontraram manuscritos, como está escrito ali, gregos, e se misturou, o cristianismo se misturou com aquela visão platônica de subir os degraus da escada do superior, das coisas superiores. Aqui os místicos, enquanto pode ver nessa ilustração aí de São Francisco, sempre tem nas pinturas desse período aqui da Idade Média, a gente tem aquela figura da escada, dos anjos, da iluminação, de você estar aqui na Terra, mas ter esse olhar sobre as coisas superiores. E aí São Francisco foi pintado aí no ano de 1300 dessa forma, né? A felicidade, de novo, aqui está pelos místicos, nas coisas superiores. Você só encontra elas se você elevar a sua alma para lá também, para as coisas de Deus. Acho bem interessante que é cíclico ao longo da história. De novo a gente tem Platão influenciando aqui já lá na Idade Média todo o pensamento, porque redescobriram os manuscritos, e daí a gente tem todo um movimento dos místicos, que são pessoas que buscam a felicidade no misticismo. Monges, a vida monástica, várias coisas. E, gente, vamos ser sinceros, trazendo para hoje um pouco, a gente não pode dizer que, mesmo hoje ainda, inconscientemente, e alguns até conscientemente, fazem essa distinção de que as coisas de Deus, digamos assim, ou as coisas superiores, são mais espirituais, são mais benéficas do que as coisas dos homens aqui, que não são tão virtuosas assim, digamos assim. A gente faz essa distinção também. E aqui o movimento virou para isso mesmo. Então, o cristão passou a ter uma vida pessimista desse mundo e voltar toda a sua esperança mística para as coisas superiores. Dionísio fala, né? Que interessante, só esse início de trecho. Exercita-te. Esse é o resumo desse período. Exercita-te sem descanso em contemplações místicas. Deixa de lado os sentidos e as operações do entendimento, tudo que é material e espiritual, todas as coisas que são e as que não são, por um voo sobrenatural. Une-te o mais intimamente possível àquele que está elevado acima de todas as coisas, de toda a essência. O livre desprendimento. E aí precipitar-se-ás no resplendor misterioso da divindade, da divina obscuridade. Você vai se desprendendo de si mesmo, dessas coisas, alcançar o divino, essa experiência mística. A gente continua na Idade Média com Aquino, que redescobriu os manuscritos do Aristóteles. Então, volta um pouquinho. Os místicos redescobriram Platão. Aquino redescobre o Aristóteles. Platão para cima, Aristóteles para baixo, de novo. Sempre oscilando nesse ciclo. E mostra a felicidade
terrestre e a felicidade eterna como uma vocação humana, de novo. Aqui esse quadro aí mostra aí o Tomás de Aquino, que debatia muito com hereges naquela época, tendo vitória sobre a frustração dos hereges ali. A gente chega na Idade Moderna com a Renascença, e a Renascença, se você pode entender a Idade Antiga, a Idade Média, alguns falam pejorativamente da Idade Média, chamando do período das trevas, e eu acredito ser um tanto quanto injusto com esse período, chamar a Idade Média da Idade das Trevas, porque se tem um conceito muito raso de que nesse período pouco criou-se em termos de arte, de literatura, em termos de cultura, e isso não é verdade, na verdade, né? É um engano isso, a gente trabalhar com esse conceito. E nesse período da Renascença, se ressuscita os conceitos lá da Idade Antiga, da clássica, da Grécia clássica, novamente. Então evolui o pensamento de Aquino aqui, o povo abandona aquela visão baseada no celeste e volta para o terreno, evolui Aquino. Aquino olhou para Aristóteles e aqui na Renascença eles vão mais fundo ainda nisso, tá? Então eles falam assim, Deus colocou a imagem dele próprio no homem. E a gente tem que olhar para as coisas daqui, aquilo que a gente vai fazer, a vida, o cotidiano e tudo mais. O homem passou a ser de novo enfatizado. Uma coisa interessante aqui, nessa imagem da Mona Lisa, que alguns destacam que ela está dando um sorrisinho maroto, e que o Da Vinci, na verdade, escandalizou muita gente, gerou um burbúrio muito grande em muita gente, porque ele colocou não só alguém numa imagem sorrindo, que normalmente os homens e mulheres, os seres humanos, eram pintados com caras sérias, em contraste com os anjos que estavam sempre felizes. Quem está no andar superior está sempre sorrindo, feliz, e quem está no andar inferior, os homens, está mais carrancudo, mais sério, e ele quebra um pouco isso. Eu confesso que eu não consegui enxergar muito sorriso na Mona Lisa nesse quadro, tá? Mas dizem os estudiosos que ela está começando a dar ela deve estar bem no começo do sorriso mesmo, porque eu não consigo ver muito bem aqui, mas gera um certo escândalo na época, especialmente porque sorria, mas também porque era uma mulher sorrindo, e não se costumava fazer isso. Então nesse período gerou esse burbúrio aí. Nesse período também teve tratados contra a melancolia. O que é a melancolia? O que gera a tristeza no homem? Vamos descobrir para a gente poder erradicar com isso. Esse negócio da melancolia. Vamos descobrir. E tinha uma briga na época, porque todo mundo que criava alguma coisa interessante, como música, poesia, a grande maioria dos seres humanos, das pessoas criativas, tinham essa pegada mais melancólica. E aí fica aquele mistério. O cara que é mais melancólico, mais sensível, cria as maravilhas, mas ao mesmo tempo tinha essa tensão, essa crítica de que vamos exterminar com isso. O negócio é a gente ser feliz. A gente continua aí, entra no período da Reforma, né? Só para você situar, essa Renascença entra no período da Reforma. A Rembrandt ali pinta então o artista no estúdio, e não tem nada de andar superior já nessa pintura aí. Uma característica da Holanda ali, século XV, XVI, XVII, é que os reformadores eles pintavam o cotidiano, as coisas do dia a dia, uma festa de casamento, alguém trabalhando, um artista aqui olhando sua pintura, deu uns passos para trás para ver, começaram. Tem um movimento hoje interessante na música cristã, alguns como o próprio Marcos Almeida, Lorena Chaves, Atanlan, vários mais antigos da MPB cristã ali, João Alexandre, Gerson Borges, Silvestre Kilman, bom, enfim, tem vários caras que eles compreendem isso do eterno e do terreno,
e eles fazem canções que não são só canções de adoração, de louvor, congregacionais, mas são canções que falam da família, do trabalho, da alegria, da criatividade, de várias coisas, né? A Reforma trouxe isso, trouxe que a felicidade é se alegrar em Cristo, na graça dele, nas dádivas que ele dá. Então a arte trabalhava com isso também. Eu acho que interessante Lutero. Quero pular aquele primeiro parágrafo e ir para a carta dele para animar esse príncipe Joaquim, que era um cara que era muito melancólico, né? Ele fala que a alegria e o bom humor, com honra e decência, são o melhor para o jovem. Na verdade, para todos os homens. E olha que interessante, antes dele despertar para o relacionamento com Cristo, ele vive isso. Eu que até agora passei a minha vida no luto, Lutero fala, e na tristeza, hoje busco e aceito a alegria sempre que posso encontrar ela. Eu aceito, eu curto isso. Então, Lutero expressa bem essa transição aí. A gente chega no Iluminismo, e aqui no Iluminismo, assim, sem dúvida alguma, é a figura do Immanuel Kant. Ali, essa aí é um selo, né, de comemoração aos 250 anos aí do nascimento dele. O homem racional é o homem feliz. Na Idade Moderna, puxa isso para o máximo, e aqui a gente suga hoje, muito do que a gente é hoje veio desse período aqui. Se eu não me engano, a faculdade de Belo Horizonte, eu acho, Minas Gerais, estava pesquisando Belo Horizonte, tem um busto do Immanuel Kant, e é bem significativo, num dos pátios centrais da universidade, é bem significativo, né? O período todo da razão, onde o homem não precisa de Deus. Ele foi iluminado a tal ponto de que ele não precisa de Deus, ele precisa apenas das questões racionais, existenciais, para atingir a felicidade. Tira Deus completamente. Então o Iluminismo fala sobre confiar em Deus. A Reforma. E o Iluminismo fala sobre desconfiar. Não só desconfiar, como retirar completamente. Olha o que Lamarck disse nesse período. Lamarck era um médico. Ele abre o ser humano, um experimento, e ele vê que o ser humano é uma máquina, como qualquer outro animal. E aí ele fala, o gozo profano e a indulgência sensual, que esses dois rivais lúbricos sucedam um ao outro, derretendo-te de prazeres, tornando tua alma tão pegajosa e lasciva quanto seu corpo. Tipo, já que o homem é uma máquina, já que essa máquina é uma máquina para atingir, alcançar o prazer, então eu vou levar isso no alto de tudo. Não existe Deus, somos máquinas com desejos e prazeres, então vamos saciar. Então por isso o gozo profano e a indulgência sensual, que esses dois te ludibriem, né? Te tomem conta da tua vida, que a tua alma seja tão pegajosa e o teu corpo lascivo. Se não der certo, tem o segundo parágrafo. Não deu certo com isso que eu te falei, talvez a obscenidade e a infâmia façam melhor ao teu gosto. Rola na lama como um porco e serás feliz como eles. É o ser humano levando essa questão iluminista de tirar Deus e sermos razão, sermos máquina ao extremo aqui. E a gente chega na idade contemporânea, essa figura aí de William Blake, que ele pinta, é bem irônica essa pintura, na verdade. Está pintando Newton com seu esquadro na mão, olhando para o seu planejamento e apontando para o seu planejamento da razão.
das leis, da razão, só que ele está sentado em cima de um mundo inteiro, de um universo, de um oceano, sem perceber, porque ele está tão fixo nas coisas da razão que ele não consegue enxergar as questões superiores à criação de Deus e aquilo que de fato pode trazer felicidade para ele. Tem uma outra imagem desse período bem interessante, que é a imagem que contrasta de Blake, uma pintura que ele faz um contraste irônico com essa imagem. É o próprio Deus com o mesmo instrumento na mão, só que usando esse instrumento para criar o mundo, o cosmos, enquanto que Newton está com esse instrumento mais cego ali, só com as coisas da razão. Então, esse período do romantismo aqui, eles começam a ser contra tudo que é da razão e começa a voltar para as questões de coração, os desejos, a alma, a poesia. Esse período aqui é cheio de poetas, o romantismo. E tenta, porque frustrou, né, gente? O iluminismo frustrou. Então, o romantismo é uma resposta para esse iluminismo que se fragmentou na história e não trouxe uma resposta adequada. E o William Blake, que é bem irônico, ele traz essa figura da árvore de vida e da árvore de morte. Ele fala que a arte, estas questões todas, são árvore de vida. Mas a ciência, que é o auge ali do foco de Newton, é a árvore de morte. Não trouxe solução para nós. A gente chega no experimento americano já bem próximo aqui, e o foco é na declaração de independência norte-americana, né? A busca da felicidade como algo inalienável, como uma verdade autoevidente. Isso está na declaração de fé que Thomas Jefferson redigiu. Ele diz assim, todos nós temos direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Alguns pensadores criticam esse conceito do experimento norte-americano do capitalismo, da busca pela felicidade, dizendo que, na verdade mesmo, a busca pela felicidade ela está substituindo a busca pela casa própria. Pela moradia, pela propriedade, o direito à propriedade, e que era algo muito fomentado, e que esse negócio de busca pela felicidade não é o foco mesmo do experimento americano, mas era questão de posses mesmo, e daí a posse vai gerar para ti conforto e alegria. Um historiador olha para os Estados Unidos, vem da Europa, olha para os Estados Unidos naquele período e fala isso: eu nunca vi na Terra, nunca vi um povo tão trabalhador. Os Estados Unidos, independente agora, com a sua Constituição, com a sua declaração, e o historiador, eu nunca vi, só que esse povo é tão trabalhador, é tão ansioso em alcançar algo no futuro, com certeza vai ser o país mais poderoso no futuro. Isso aí em 1700. Veio da Europa, a Europa tinha um outro ritmo, olha para aqueles americanos e fala sobre isso. Trabalham duro, mudam de lugar, fazem negócios, estão sempre se movimentando, agitando a economia. Eles têm tudo, mas eles não são felizes. Crítica ao experimento americano. Agora olha só a última frase. Se um dia esses princípios religiosos saírem da sociedade, vai ser o caos do individualismo e do consumismo. Em 1700. Olha só. Esse aqui é muito curioso. Tira esses princípios religiosos aí. Vai ser o caos do individualismo e do consumismo. E por fim, a gente chega em diversas outras propostas. Eu achei sensacional essa imagem aí do Sean Norvett, se é que é assim que se pronuncia.
retratando a sociedade de consumo com muitas panquecas meio parecidas com hambúrguer, doces, num restaurante. Tinha uma outra imagem sensacional, que é um menino pobre, negro, em preto e branco. É do Banksy, aquele que... Como? Bansky, né? Bansky, que faz aquelas imagens que ninguém sabe quando que ele fez, de repente aparece lá várias críticas e tal. Essa imagem era esse menino encolhido com uma coroa do Burger King amarelinha na cabeça. Na sociedade do consumo, a crítica radical do menino pobre e a gente brincando com a coroa do Burger King. Então, outras propostas. Sociedade de consumo, aí eu trouxe aqui, é um livro um pouco conhecido da gente aí, Vida para Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria. É um livro bem legal. Eu nunca li ele inteiro, mas já li uma boa parte dele. Do Zygmunt Bauman. E fala sobre essa transformação da sociedade, todas as coisas em mercadoria. E é até bem interessante nesse período, nessa questão da sociedade de consumo. Para você ser feliz, você tem que possuir. E na verdade hoje a gente já chegou num ponto que é muito mais do que possuir na sociedade de consumo. É você poder possuir. É o lance daquela brincadeira. Eu não estou me sentindo muito bem, eu vou pro shopping, eu vou pro supermercado, e aí eu vou comprar alguma coisa que vai... Sim, muitas vezes você nem está precisando. E a gente... É inerente, a gente nem percebe. É que nem aquela brincadeira, né? Você começa um relacionamento, um namoro, casamento, noivado e tal. São duas culturas diferentes juntas. E sem querer você está reproduzindo no relacionamento questões que teu pai fazia e tu não gostava. Tua mãe fazia e tu não aprovava. E se tu vê eles fazendo, tu vai criticar. E a gente vive hoje nessa sociedade de consumo. E muitas vezes a gente replica comportamentos que a gente não aprova. Mas quando a gente vê, já é tarde demais e a gente já replicou isso daí. E a indústria do entretenimento, eu não vou entrar na psicologia, na pegada do positivismo, que a gente estenderia demais, já está em 50 e poucos minutos aqui, eu não quero alongar. Mas na indústria do entretenimento, não sei se tu sabe que diversão, né, do inglês, acho que é diversion, é você se distrair, né, se dispersar. Esse é o conceito, é você desfocar. Então, a indústria do entretenimento vai trabalhar com essa... Como é que a gente pode chamar isso? Com essa embriaguez, talvez, com essa... Retirar você da lucidez, retirar você da realidade. Distração. Te distrair, né? Te ocupar, te distrair. Acho que o Guilherme de Carvalho até tem uma palestra toda sobre essa questão das sensações, ele fala. E ele cita essas festas da Skull Beats e... Sensation, não sei o que e tal, que faz o salto, né? Até que ele bastante faz o diálogo do que Schaefer defende, da questão do salto, de que a gente passa a semana inteira aqui, né? Sem pensar nas coisas superiores, nas coisas eternas, e de repente a gente vai para uma balada no final de semana, para uma festa, né, para uma party, que tem esse lance do sensation lá em cima. São as pílulas, né, para você ficar frenético, se distrair, se ocupar, junto com a bebida, junto com os alucinógenos e tudo, e você então tem essa experiência mística. É um culto, é um tipo de culto, vamos ser sinceros. Tem música, tem uma liturgia, tem até dança, né? Tem ministério de dança e várias outras coisas.
Pegar a pílula e a bebida, tem até uma eucaristia. Pois é, rola até uma Santa Ceia ali, né, cara? Olha, enfim. Mas você é feliz se você experimenta essas sensações prazerosas nessa indústria do entretenimento hoje. Tudo para nos distrair, né? A gente chega na idade contemporânea. Se você voltar um pouquinho atrás para finalizar, não é muito difícil fazer uma linha lá da Idade Antiga, passando pela Idade Média, moderna e contemporânea. Lá na Idade Antiga, nem se falava em buscar a felicidade ou ter este direito. Depois de um tempo, tem um pensador chamado Sócrates que levanta essa bola. E os outros dois vêm e cortam. Um corta para cima, outro corta para baixo. Um fala que é aqui. E assim vai indo. Passa pela Idade Média, passa pela Idade Moderna, e a gente chega hoje repetindo na nossa sociedade todas as questões platônicas e aristotélicas que foram levantadas lá atrás, inclusive pode colocar junto os nossos deuses do Olimpo, que são várias outras indústrias aí na nossa vida. Se você caminha por isso, você vai entender que hoje a gente tem uma mistura de todas essas coisas. Há quem diga que a felicidade está só aqui. Há quem diga hoje ainda que a felicidade está só lá e traz uma crítica enorme para a nossa experiência aqui. E há quem diga que na verdade mesmo, a gente ainda vive sobre o conceito da eudaimonia, que nós não sabemos se nós vamos ter um bom destino, uma boa sorte, um bom Deus ou um bom Espírito cuidando de nós ou não. A gente está, na verdade, que nem Creso, à mercê do que os deuses do Olimpo vão decidir. Agora, para a gente finalizar, uma história interessante que até tem uma certa controvérsia, se você for pesquisar sobre a vida sobre a mitologia e a explicação sobre Eros. Uma versão fala que ele é filho de 2 personagens e uma outra versão fala que ele é filho de outros 2 personagens. Mas tem uma dessas versões que Eros seria... O pai dele e a mãe dele se encontraram numa festa, a festa da Afrodite. Na primeira versão, a Afrodite é mãe do Eros, mas na segunda versão, que é essa que eu acho que chama atenção para nós sobre esse tema da felicidade, a Afrodite está de aniversário. E daí, eu acho que é o Poros e a outra é a Penúria, na verdade, que eu esqueci o nome, mas é a pobreza. Então, e o Poros é a riqueza, é a virtude ali, é o rico, e a riqueza e a pobreza se encontram. É certo, estava meio chata a festa, parou de tocar o som, parou de vir a bebida, a comida, e se encontraram e tiveram relações, tiveram o filho, o Eros. E a pobreza estava relacionada às coisas da terra, e o Poros, a virtude, a riqueza, estava ligada às questões superiores, às questões eternas, divinas. Então que ele tinha essa natureza dupla, essa personalidade do Eros aí, o deus do amor, né? O desejo. Ele tinha essa personalidade dupla, divina e essa coisa mais ligada à humanidade da Terra. E Platão fala, na verdade, num simpósio lá, eles conversando, isso que é uma coisa até interessante. O Platão, que já é de um outro período ali um pouco mais à frente, eles dialogavam sobre as coisas eternas e colocavam os deuses junto, mesmo entendendo que os deuses não existiam, não crendo. Na verdade, fala-se que os deuses é um modo do povo compreender melhor essa questão de um destino sobre a vida deles, que eles não sabem de onde vem, então criou-se todas essas figuras da mitologia. E aí Platão fala assim, enquanto Eros continuar buscando a felicidade nos prazeres,
nos desejos, nos prazeres, nas coisas da terra, ligado com a sua mãe, a pobreza, ele não vai ser feliz. Ele tem que buscar sua identidade, sua vida nas coisas divinas. Quando ele encontrar e buscar sua origem em poros, aí então ele vai ser feliz. Olha que interessante se a gente fizer trouxer isso para um conceito de tudo que a gente viu ao longo da história. Platão já falava lá tudo isso. Hoje aqui, muitas vezes a gente transita aí nessa dualidade, um pouco lá, um pouco aqui. A gente não consegue ter um equilíbrio sobre ter felicidade aqui e ter felicidade também com a expectativa de futuro. A nossa conclusão, a gente pode ver o seguinte, que as ideias de felicidade geralmente partem, eu destaco ali, de um autoconhecimento humano. Quem eu sou diante de Deus, das pessoas, estas questões metafísicas. Se a gente puder resumiria assim, em toda a história, a felicidade, a busca pela felicidade está diretamente ligada às questões religiosas metafísicas, de quem eu sou, quem é Deus, quem eu sou para os homens. Pascal e Lutero dizem que a felicidade está no Redentor e que Deus se manifesta através do Redentor, e se a gente tiver o primeiro movimento de se humilhar dizendo que precisamos do Redentor, nós vamos atingir então a felicidade, porque a felicidade passa pela cruz, não tem jeito. Em Cristo, a gente conclui que há lugar para as duas questões. A alegria, o gozo, o lamento e o choro, e a gente olha também para os salmistas, entendendo que eles têm tanto aquele salmo de alegria e de festa, quanto aqueles salmos de lamento. Lamento do indivíduo, lamento da comunidade, festa do indivíduo ou festa da comunidade. A gente consegue ver isso, e em Cristo há espaço para esses dois tipos de sentimento, para essas duas situações. Não há por que tomar partido por Platão ou por Aristóteles. E por fim, a esperança cristã existe. E essa liberdade em Cristo possibilita que a gente receba essas dádivas com alegria e também expectamos sobre o futuro. Tenhamos esperança sobre o que está à nossa frente. Então, a gente consegue aqui fechar com a figura que a reforma trouxe para nós. Se nós pudéssemos continuar pintando coisas hoje em dia sobre a nossa vida, e nós podemos pintar, podemos poetizar, podemos criar, o ideal de felicidade do cristão é ter tanto esse olho para as coisas eternas, quanto no seu dia a dia, em todas as coisas, o belo, o virtuoso, os relacionamentos, contemplar também com um coração agradecido a graça de Deus sobre tudo que a gente tem recebido. Estava conversando com minha namorada, Lauren, também, sobre uma conversa que a gente teve a equipe há um tempo atrás, e o pessoal estava falando sobre a questão da beleza, né, hoje em dia, assim, de como que o chamado cristão para viver essa vida aqui de felicidade passa pelo cotidiano, o vaso com a flor que enfeita, a combinação da roupa, a comida que você ajeita a salada de um jeito bacana e faz, os detalhes do dia a dia que você pode curtir com o coração agradecido essas dádivas de Deus. E conforme você curte isso que Deus tem permitido você fazer, de criar profissionalmente, trabalhar, obter bons resultados, resolver problemas, porque temos a imagem de Deus, você também, o resultado disso te leva, aqui na terra, te leva para o eterno, te leva para o sagrado, para o divino, para Deus.
Então, a felicidade cristã é perpétua. Era isso, queria abrir para a gente fazer algumas considerações, algumas questões aí. E era isso por hoje. Se você quiser, lembrando, pode dar uma olhadinha lá no site. Eu garanto para você que tanto o Guilherme quanto o Rodolfo, eles vão trazer uma complexidade infinitamente maior, explicações, elucidações muito mais claras sobre o tema, tanto em termos de tempo, porque tem muitas palestras, muitas horas aqui sobre felicidade, o conceito todo, quanto de experiência mesmo deles nessas questões mais acadêmicas, assim. Mas tá aberto aí, acho que uns 5, 10 minutinhos para a gente conversar um pouco sobre isso. E se eu não souber alguma coisa, pergunta para eles, porque a releitura da palestra foi em cima do tema deles. Mas tá aberto, gente. Acho que esse tema é muito importante, né? E eu estava pensando aqui num problema que a gente tem na compreensão da realidade, né? O Schaeffer trabalha na área da espiritualidade a respeito dessa dicotomia entre a dimensão espiritual e material. Então, às vezes a gente acredita em Deus, então a gente reconhece que existe uma dimensão transcendente, que é espiritual, mas a gente vive no nosso cotidiano como se essa dimensão não estivesse aqui. Então, na prática, nós somos ateus práticos e temos um reconhecimento meramente intelectual da realidade de Deus. Isso é uma coisa que o Nabi enfatiza muito, é de reconhecer a realidade de Deus. Deus existe, Deus intervém na história. E quando pensa essa ideia de dualidade, quer dizer que a dimensão espiritual, ela está junto com a dimensão material. E aí o Schaeffer usa aquela passagem, eu sempre me confundo se é de Elias, de Eliseu, aí os irmãos que têm aquela capacidade decorativa podem me ajudar. Decorativa em relação a decorar, né? Não de beleza nesse sentido. Mas pode ser também, né? Sim, com certeza. Se vocês tiverem as duas, pode também... Melhor ainda. Que é quando, acho que Elias ou Eliseu pede para que para ter uma guerra, tal, não sei o que, tem uns exércitos, aí tá ele olha assim, a gente vai perder e tal, e ele pede para que Deus abra os olhos dele, para que ele veja os anjos do Senhor que estavam ali. E aí Deus vai e abre os olhos do assistente, do ajudante dele, não sei quem foi lá. Mas isso está na Bíblia, gente, não deve ser na minha cabeça. E aí Deus faz com que ele abra os olhos e veja. Então, assim, estava ali. A dimensão estava ali. Só que nós não temos esse acesso a essa dimensão porque nós estamos no mundo material. Sim. Então, assim, quando a gente compreende isso, a gente entende que toda a nossa realidade é atravessada por essa dimensão espiritual. Então, todos os nossos atos, eles têm um sentido eterno. Só que a gente não descobre esse sentido pelo nosso próprio conhecimento. A gente só descobre esse sentido se a gente ter que se entregar totalmente a Deus e buscar uma vida de constante relacionamento com Ele. A gente começa a olhar para essa realidade e descobrir os sentidos de Deus. Sim. E aí tem toda uma compreensão em relação à felicidade. Então, achei isso bem interessante que você enfatizou no final, que é essa compreensão dessa dimensão transcendente. Se assustou. Acordou dessa assustado. Dimensão transcendente e dessa dimensão material, né? Que normalmente a gente fala assim que tem o material e tem o transcendente. Não. Deus quer que a gente compreenda os sentidos eternos que estão na dimensão material. Sim. E aí concluo com uma sugestão de um teólogo e filósofo canadense que também é próximo das reflexões de Labrie, chamado James K. Smith. Ele propõe aquela resposta à pergunta primeira acho que é o catecismo, o breve catecismo de Westminster, que fala qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo sempre. Aí ele diz assim, que isso não é ipsis litteris, tá? Mas é mais ou menos assim, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo sempre e em sua criação.
Então nós glorificamos a Deus, nos alegramos nele, e isso acontece também por intermédio da criação. Sim, inclusive até na eternidade, né? Sim. Novos céus e nova terra. Porque há uma ideia assim, nós estamos numa alegria com Deus, tá? Um lance meio transcendente. Aí a gente sai da igreja e vai fazer algum entretenimento, aí esse entretenimento não tem mais sentido nenhum espiritual. Sim. Então eu posso quebrar a perna do meu irmão lá cuidar do móvel, você sabe. O Piper faz um lance ali legal também nessa troca, né? Ele fala que é glorificar a Deus ao gozá-lo eternamente, e não Ele fala enquanto, né? Enquanto eu gozo dele, eu estou automaticamente glorificando. Sim. Ele faz o trocadilho, eu acho bem interessante também. Não divide as coisas, né? Sim. Não é uma coisa e outra, né? Sim. E aí, se a gente começar a pensar, uau, então um relacionamento com Deus me faz ser uma pessoa absolutamente feliz e alegre com toda a existência. Sim, vai te levar a esse tipo de experiência. Agora, é claro, como nós estamos diante de um mundo caído, e ainda nós estamos em um processo de restauração, nós vamos constantemente lidar com o sofrimento. Sim. Então nós não vamos ter felicidade nesse sentido pleno, mas encontrar uma vida de felicidade, de contentamento em Deus a partir dessa realidade que nós temos é muito possível. E é necessário, né? Porque daqui a pouco a gente tem aquele cristianismo meio triste, né? De eu estou glorificando a Deus e tal, uma coisa muito litúrgica no sentido de separado do nosso dia a dia. Sim. Só falei demais porque o pessoal demorou para ficar então agora podem. Estão cansados, acho que Não, a pessoa estava anestesiada. As palavras aí, faz tempo. Acho que isso é interessante também, essa observação que o Daniel trouxe. Não sei se é de Elias ou de Eliseu. Também não sei, né? Mas é interessante, assim, olhar para isso também para a questão do humanismo, né, que a gente tem vivido, assim. Eu estava lendo um autor esses dias que ele falou que estamos vivendo agora 300 anos de uma ideologia humanista e materialista, né, e que se culmina agora com algumas ideias para o futuro, assim, esperança do ser humano na tecnologia, etc. Né, mas é essa cegueira, assim, né, só consegue olhar para ti, né? A esperança está no ser humano. Se a esperança está na tecnologia, então ela está no ser humano que é capaz de desenvolver essa tecnologia, né? E o humanismo nos impede de enxergar essa outra realidade que está presente, né? Lutero, ele, quando ele vai falar sobre Gênesis, sobre a raiz do pecado, ele fala que a raiz do pecado é quando o diabo ele engana o ser humano. Ele usa o que Deus falou e troca algumas palavras para enganar o ser humano, e o ser humano vai pegar essa fala dele, né? Me parece muito isso, assim, agora observando isso que o Daniel lembrou e também toda a palestra, estamos vivendo um tempo de humanismo em que fomos enganados e a gente não consegue mais enxergar a realidade como um todo, mas só uma parte dela. E quando a gente vive nessa bolha, a gente está pecando contra Deus, não reconhecendo a própria existência dele e a ação dele no mundo, né? Então, eu acho muito bonito, tem o Salmo 118, que vai falar sobre a verdadeira felicidade, né? No qual ele traz o âmbito de Deus. O feliz é aquele que louva a Deus, é grato a Deus, e também é feliz porque na sua casa tem a sua esposa, tem os seus filhos, do trabalho dele ele consegue tirar o seu sustento, etc, etc. Né? Traz essa realidade completa. E parece que estamos vivendo essa bolha exatamente por uma enganação. Eu li um trecho essa semana de uma crítica de que a gente saiu de um paraíso de um paraíso, né, na criação, no início de tudo, e a gente está mirando o retorno para um paraíso criado pelos homens, né? E de que o consumismo, né, o hiperconsumismo, ele mira
essa questão de que cada um dos indivíduos experimente na Terra o paraíso, com desejos e emoções controladas, com conforto, com tudo que é possível se ter, né, entretido, e com tudo mais a gente está mirando um retorno a um paraíso, só que um paraíso feito pelos homens. É interessante. A própria... Até indicar para quem quiser, de repente, ler sobre isso, tem um livro chamado Homo Deus, que fala sobre essa noção de futuro. Não é um livro teológico, é um livro de um historiador. Mas ele fala sobre a busca da felicidade, né? Também. Que a ideia da felicidade está no controle. E ele encara essa busca pela felicidade, a realização disso com o surgimento de novos comprimidos, novos remédios, novas drogas que vão te fazer feliz, né? Então, tu toma lá um remedinho para dormir, toma um remedinho para acordar, toma um remedinho para ficar feliz, né? E controla sempre essa questão do hormonal, parece, né? Mas essa também é uma própria noção de que só existe esse corpo aqui. Sim. Não sei se vocês já viram no Netflix, a gente viu, eu e a Laura, um documentário que se chama Minimalismo. Vocês já viram esse documentário no Netflix? Minimalismo, né? Muito interessante. Assistam esse documentário, dá 1h10, 1h15. São jovens adultos americanos que estavam inseridos no experimento americano, né? Nessa questão toda que a gente endossa também do capitalismo, do consumismo, do entretenimento, dos bens de consumo. E eles, ali a pegada do documentário até dá uma pincelada que aparece como se fosse assim uma pegadinha cristã muito de leve e também um lance meio budista, assim. Não entra assim em questões religiosas. Mas o pessoal está propondo ali uma vida simples, só com aquilo que é necessário, saindo fora dessa roda enlouquecedora, né, do consumismo, do capitalismo, e vivendo assim com o que é necessário, usando as coisas que tem para ajudar outras pessoas, e assim sobra mais tempo. Eles não entram na montanha-russa da carreira, mas ele trabalha trabalha de uma forma equilibrada. Então, sinceramente, tu termina o documentário pensando assim, como tem conceitos cristãos e que vergonha que as pedras estão falando no conceito. É muito forte, assistam se você puder, Minimalismo. Talvez até tenha no YouTube alguma coisa assim, mas bem interessante sobre essa questão. E eles falam, assim somos mais felizes, vivendo a vida. E eles até... uma parte eles têm que falar, né? We are huggers. Nós somos as pessoas que abraçam, né? Porque o americano não está acostumado com isso, e eles falam que toda essa inversão de valores tira até a pessoalidade das relações. Eles se tornam impessoais, então eles estão voltando àquilo que pode de fato se relacionando com as pessoas, gastando tempo. Cara, é muito legal, muito bacana o documentário. Se puder dar uma olhada. Mais alguém? Queria fazer observação aí também, por conta da reforma, né? Como a protestante, ela realmente ela restaurou e trouxe de volta a visão integral do ser humano. Que é uma visão bíblica, na verdade. Né? Sim. Biblicamente não existe uma visão do ser humano como sendo o espírito e o corpo. Né? O ser humano é as duas coisas ao mesmo tempo. E a reforma renovou, né? Restaurou essa verdade de poder espiritualmente gozar das coisas terrenas, né? Do casamento, das festas, do trabalho. E é o que Jesus fala: conhecereis a verdade os libertará. É verdade. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos, né? Nós somos espírito e corpo ao mesmo tempo, e as duas coisas são a mesma coisa. Indivisível, né? Tanto é que essa é uma verdade tão eterna que o Deus Criador se fez corpo e vai ser eternamente ser humano. Eternamente. E ele escolheu um povo para fazer o povo dele
que vai ter um corpo glorificado, que vai reinar com ele eternamente, sendo corpo, mas também sendo espírito. Então essa é a verdade que nos faz viver plenamente, né, essa felicidade, mesmo que a gente tenha que lidar com sofrimento nessa terra, né? Mas a gente já está capacitado, a partir disso, a gozar ao Senhor e glorificá-lo para sempre. Sim. É verdade. Boa colocação.